Seja bem-vindo ao canal Código Inteligente. Canal Código Inteligente. Nesse vídeo, vamos abordar os conceitos básicos que envolvem o treinamento de uma rede neural artificial. Nesta série, você já viu o que é uma rede neural e seu papel central no desenvolvimento da inteligência artificial. Você também viu que existem diversas arquiteturas e tipos possíveis de redes neurais. Cada uma especializada e mais eficiente para resolver um determinado tipo de problema. Ainda nesta série, vamos abordar redes especializadas em classificar imagens. Redes recorrentes, que utilizam feedback para acelerar o aprendizado. Redes com memória de curto e longo prazo. E também a famosa rede neural utilizada pelo ChatGPT, a rede Transformer. Na segunda aula desta série, também explicamos como calcular os neurônios de uma rede básica já treinada, do tipo Deep Feed Forward. Explicamos a utilidade do termo bias para a calibração da rede. Também vimos alguns tipos de funções de ativação, que têm como principais objetivos conferir às redes neurais a capacidade de realizar transformações não lineares e de reduzir o custo computacional envolvido nos cálculos do treinamento. Agora, vou te dar uma breve visão geral do processo de treinamento de uma rede neural. E apenas para efeito didático, vamos admitir que esta pequena rede fosse capaz de classificar imagens de cachorros e gatos. Para efeito didático, nós vamos focar a explicação apenas na parte Deep Feed Forward desta rede. Para treinar essa rede, seria necessário construir um banco de dados com inúmeras imagens de cachorros e gatos. De preferência, algumas centenas de imagens de cachorros e outras centenas de imagens de gatos. Para que o processo seja eficiente, é necessário que essas imagens sejam padronizadas, na quantidade de pixels, na possibilidade de cores, que contemplem diversas raças de cachorros e gatos, com os animais em diferentes enquadramentos, e outros aspectos. Entenda que essas imagens serão convertidas em vetores ou matrizes de números. Depois, os dados dessas imagens devem ser tratados. Neste caso, o tratamento pode envolver eliminação de amostras ruins, transformação de imagens coloridas em imagens na escala de cinza, normalização dos dados dos pixels e outros passos. Não sabe o que é normalização de dados? Assista este vídeo até o final que você aprenderá. Após o tratamento dos dados e da modelagem da rede, o treinamento iniciará com valores aleatórios atribuídos aos pesos e bias. A partir daí, o algoritmo vai incluindo os dados tratados de cada imagem na rede, calculando os neurônios de cada camada até os neurônios de saída, e finalmente, comparando os resultados obtidos com os resultados esperados para cada amostra, o que vai gerar um erro para o resultado de cada amostra. A partir dos erros de cada amostra, ou de um conjunto de amostras, o algoritmo vai calcular o erro médio da rede. E a partir desse erro da rede, o algoritmo vai calibrando os pesos e bias, para que sua resposta seja cada vez mais assertiva em relação ao conjunto total de amostras. Por isso, quanto maior e mais representativo, em relação à vida real, for o banco de dados a ser utilizado no treinamento, maior será a assertividade da rede ao tentar classificar uma imagem que a rede nunca viu. E esse ponto nos leva a uma questão-chave do treinamento das redes neurais, cujo objetivo é entregar uma solução ótima e global para um determinado tipo de problema. Vamos pegar um exemplo singelo de um problema de natureza exponencial e tentar resolvê-lo de três formas: com uma reta, com uma curva exponencial e com uma equação polinomial. Imagine que os pontos plotados nesses gráficos são os dados de treinamento que vamos entregar para três redes neurais treinarem, e que as curvas plotadas são os resultados obtidos depois do treinamento de cada rede. A solução ótima para este problema é uma curva exponencial, que está representada neste quadro do meio. Uma solução ótima é a solução que entregará o menor erro médio geral para o problema. Veja que no primeiro quadro da esquerda, a suposta rede neural tenta resolver um problema exponencial com uma reta. E claramente, é uma solução pouco ajustada, com erros grandes. Já no terceiro quadro, encontramos uma solução superajustada, sem erros.
E é aí que você se pergunta, mas então, esta solução não é a melhor? Se uma rede neural servisse apenas para decorar os dados de treinamento, sim, esta seria a melhor solução. Mas o principal objetivo e desafio de uma rede neural é aprender. Como sabemos, o problema proposto tem uma natureza exponencial, portanto essa solução não será ótima para uma situação global. Vamos pegar este ponto aqui como exemplo. É uma região que não extrapola os dados de treinamento, mas ainda assim, não entrega um resultado adequado para um problema exponencial nesse ponto. Isso é comum quando a rede apenas decora os resultados para os dados de entrada das amostras de treinamento. Neste exemplo, a rede ficou superajustada. Neste caso, descartaríamos o treinamento, ajustaríamos a rede e recomeçaríamos um novo treinamento. Vamos explorar mais um pouco essa questão de solução global. Imagine que esse gráfico represente a função custo de um problema. Entenda custo como erro. Se o otimizador da rede neural encontrar o vale mais baixo desse gráfico, significa que ele conseguiu encontrar uma solução ótima e global para esse problema, com menor erro global. Neste caso, a rede foi calibrada de tal forma que consegue entregar resultados assertivos e que representem o problema como um todo. Mas durante o treinamento, sempre existe a possibilidade da rede ficar presa numa solução local, que não representa uma solução para o todo. Mas por que o otimizador fica preso neste vale? Isso ocorre porque a cada rodada de calibração da rede, o otimizador busca ajustes que reduzam o erro da rede. E ao entrar num vale que represente uma solução local, ele vai buscar o fundo desse vale. Ao atingir o fundo, complicou. Isso porque, para sair desse vale, o otimizador terá que aumentar o erro da rede, ao menos por algumas rodadas. Mas ele não foi programado para isso. O algoritmo teria que piorar seus resultados até chegar à borda do vale local, para poder continuar o treinamento em busca da solução global. Existem técnicas que podem minimizar essas situações. Pode-se parametrizar a rede para que faça ajustes com pernadas longas, que passem por cima de pequenos vales. Outra técnica muito utilizada baseia-se em provocar surtos capazes de possibilitar saltos no processo, e consequentemente a fuga desses vales locais. Agora que já vimos um conceito geral do treinamento de uma rede neural, vamos fazer um exercício conceitual para abordarmos mais alguns aspectos do processo de treinamento. Nesse exercício, vamos abordar os passos teóricos para a modelagem de uma rede neural que seja capaz de estimar o consumo de combustível de uma frota de caminhões. Depois de treinada, esta rede teria a capacidade de prever o consumo de combustível de uma determinada frota, levando em conta o programa de transporte previsto para o mês de consulta. O primeiro passo é a estruturação dos dados. Ter uma base de dados com boa qualidade e quantidade de amostras é premissa para realizar esse trabalho. Também é necessário classificar esses dados selecionando os fatores ou parâmetros que os engenheiros, motoristas e analistas acreditem ter alguma influência nos resultados obtidos. Nós não vamos abordar isso nesse vídeo, mas o próprio modelo resultante pode ajudar a identificar os fatores que mais influenciam os resultados. Outro aspecto desejável é priorizar os indicadores mais independentes. Por exemplo, ao selecionar os 3 indicadores, peso bruto, carga útil e tara do veículo, você está incluindo no treinamento indicadores que são derivados uns dos outros. Isso não agregará ao processo. Aumentará o custo computacional e pode até dificultar o atingimento da solução ótima global. Então, o banco de dados a ser utilizado nas etapas do treinamento deverá conter um conjunto de amostras de viagens. Cada amostra deve ter um conjunto de valores registrados para os fatores da viagem e um resultado correspondente. Os dados relativos aos fatores ou variáveis registradas para cada viagem serão os dados de entrada da rede. E o resultado, registrado para a viagem correspondente, será comparado com o resultado da rede, para gerar o erro da amostra. Posteriormente, os erros das amostras serão utilizados para gerar o erro da rede, que por sua vez, será utilizado para calibrar a rede. Então, após realizar um tratamento bruto do banco de dados, é importante normalizar os dados. O que é normalização de dados? E para que serve isso? Vamos supor que uma das amostras tenha esses 5 fatores e um resultado de consumo de combustível.
Veja que existe uma diferença relevante na grandeza desses valores. Um é 1000, outro é 6, o resultado é 4,5. Se entrarmos com os dados, desta forma, na rede neural, o custo computacional será muito elevado. Isso porque a relevância de partida de um fator, que tem valor igual a 1000, será muitas vezes maior que a relevância de partida de um outro fator, que tem valores em torno de 6. E isso torna muito mais difícil o processo de calibração dos pesos e baias da rede neural. Uma boa prática para resolver isso é colocar todos os valores de cada fator, e também o label, entre 0 e 1. Para fazer essa transformação nos dados, é preciso identificar os valores mínimos e máximos de cada fator dentro do banco de dados e utilizar essa fórmula. Para esse exemplo hipotético, chegaríamos a esses valores. Esse processo é muito importante. Outro passo relevante na estruturação dos dados é embaralhar as amostras. Esse passo ajuda a minimizar as possibilidades de que o treinamento caia em soluções locais, ficando preso a uma sequência de eventos ou a uma sazonalidade. Outro passo necessário é dividir as amostras em 3 conjuntos. Um conjunto para o treinamento, outro para a validação e outro para os testes. Neste caso, o treinamento propriamente dito apenas utilizará os dados de treinamento para calibrar os pesos e baias da rede. Os dados de validação serão utilizados para avaliar se a calibração está caminhando para uma solução ótima global ou se está se tornando uma rede viciada, que vai gerar uma solução overfitting ou superajustada. E a partir dessa informação, o algoritmo poderá encerrar o treinamento antes de estragar a rede ou torrar a carne. O conjunto de dados de teste, que ficou totalmente fora do processo de treinamento, será utilizado para testar a rede após a conclusão do mesmo. Aí você pode se perguntar, mas para que isso? Considerando que eu disse que o conjunto de validação não é utilizado nos cálculos de calibração da rede. Bem, a questão é que, você sabendo que a solução não está convergindo, vai mexer na modelagem da rede, na quantidade de neurônios, na quantidade de camadas da rede e em outros parâmetros. E vai rodar outros treinamentos para encontrar uma solução satisfatória. Ao fazer isso, indiretamente você poderá viciar o treinamento para esse conjunto de validação. Por isso, é desejável ter o conjunto de dados de testes. Um conjunto que não foi visto pelo processo, nem indiretamente. Uma outra boa prática é dividir o lote de treinamento em mini-lotes, cujas amostras serão utilizadas juntas do processo de calibração da rede. Mais à frente, vamos ver a utilidade disso. Entrando na modelagem da rede, precisamos definir a quantidade de camadas e neurônios da rede. Para definir a quantidade de camadas de uma rede do tipo Deep Feed Forward, temos 2 coisas certas. Teremos uma camada de entrada e outra de saída. Não existe uma receita de bolo para definir a quantidade de camadas intermediárias. Sabe-se que uma rede neural que, eventualmente, for utilizada para resolver um problema de natureza linear, não precisa de camada oculta. Para resolver um problema de natureza exponencial, consegue fazê-lo com apenas uma camada oculta? Para resolver um problema de natureza desconhecida, pode-se precisar de 2 ou mais camadas ocultas. Minha sugestão para redes que tentem resolver problemas de natureza desconhecida é começar com um modelo de 2 camadas ocultas. Depois de avaliar os primeiros resultados, você pode decidir aumentar as camadas ocultas da rede. Uma dica para saber se uma rede precisa de mais camadas ocultas é verificar se ela consegue decorar os resultados. Se ela consegue decorar, mas não aprender, então, provavelmente, a questão não é a falta de camadas ocultas. Pode ser até que seja necessário reduzir a quantidade de camadas ocultas. Se a rede não consegue nem decorar os dados, aí, talvez, você precise acrescentar uma camada oculta e analisar os resultados. Mas antes, sugiro que você aumente a quantidade de neurônios das camadas existentes e avalie outros parâmetros. Agora, vamos ver como definir a quantidade de neurônios das camadas da rede, definidas no passo anterior. A quantidade de neurônios da camada de entrada é igual à quantidade de fatores que definimos para as amostras. No caso desse exercício conceitual, serão 5 neurônios, um para cada fator ou variável de entrada da rede. Para definir a quantidade de neurônios das camadas ocultas, também não existe uma receita de bolo.
Simplificando, podemos definir a quantidade de neurônios da primeira camada oculta como 2/3 do número de neurônios da camada de entrada. Ou, podemos utilizar a média da quantidade de neurônios da camada de entrada com a de saída. Para as demais camadas ocultas, podemos adotar a mesma regra de 2/3 do número de neurônios da camada anterior, ou a média da quantidade de neurônios das camadas adjacentes. A quantidade de neurônios da camada de saída é igual à quantidade de variáveis de saída. No nosso caso, será igual a 1. Afinal, temos apenas o consumo de combustível como resultado de saída da rede. Então, a estrutura de nossa rede ficaria assim. A camada de entrada fica com 5 neurônios. A primeira camada oculta fica com 3 neurônios, sendo a média da quantidade de neurônios das camadas de entrada e saída. A quantidade de neurônios da segunda camada oculta foi definida pela média da quantidade de neurônios das camadas adjacentes. Agora, vamos entender mais alguns conceitos que envolvem o treinamento de uma rede neural. O processo de treinamento consiste em um loop principal que pode fazer vários ciclos. No campo de aprendizado de máquina, cada ciclo é denominado como uma época. Cada época passa por todas as amostras de treinamento. O primeiro subprocesso de cada época, realizado no início da época, é o embaralhamento das amostras. O segundo subprocesso de cada época contempla a varredura das amostras e a realização de cálculos e calibração da rede. O terceiro subprocesso de cada época trata-se da avaliação da rede. Nesta etapa, os dados de validação são inseridos na rede atualizada, da mesma forma que ocorre no segundo subprocesso. Mas o algoritmo não utiliza os resultados para ajustar a rede. Apenas utiliza estes resultados para calcular o erro médio de avaliação da rede e outros indicadores que forem definidos para a avaliação do treinamento. Se os indicadores de avaliação da rede estiverem melhorando, pode-se salvar o modelo atualizado e o ciclo de treinamento recomeça. Caso contrário, são analisados os gatilhos de parada do treinamento e, eventualmente, disparados. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse subprocesso que faz uma varredura em todas as amostras dos dados de treinamento e realiza os cálculos que visam calibrar a rede neural. O primeiro passo é alimentar a rede neural com a amostra de dados da vez. O segundo passo é calcular os neurônios da rede em função dos dados da amostra, chegando até o neurônio de saída da rede. No terceiro passo, calcula-se e guarda-se o erro obtido para a amostra da vez. No quarto passo, calcula-se o erro da rede, os gradientes para cada peso e bias, e atualiza-se a rede. Dependendo do otimizador escolhido para o treinamento da rede neural, este passo pode ocorrer em diferentes frequências. Pode ser ao final dos cálculos de erro de cada amostra, ou após a varredura de todo o banco de dados, ou após um mini lote de amostras. Este quarto passo tem um nome, chama-se retropropagação. Depois de completar o quarto passo, o algoritmo entrará com a próxima amostra na rede neural e repetirá esses 4 passos até varrer todo o banco de dados de treinamento. Apenas reforçando, este loop que varre as amostras está dentro do loop principal do treinamento. Sendo assim, o treinamento varrerá todo o banco de dados por várias épocas, tentando identificar os padrões existentes no banco de dados para entregar respostas assertivas. Agora, vamos entender um pouco mais sobre o processo de treinamento e essa tal retropropagação. Conforme mencionei, o algoritmo vai entrar com os dados de cada amostra na rede neural. Vai calcular uma resposta e um erro para cada amostra. E vai guardar esses erros de cada amostra. Depois, dependendo da frequência definida para o processo de retropropagação, vai calcular o erro da rede, os gradientes da função custo em relação aos pesos e bias da rede, e ajustar esses pesos e bias para que a rede melhore seus resultados. Esse cálculo dos gradientes da função custo, para cada peso e bias da rede, permite dimensionar o impacto da variação de cada um deles no resultado da rede. A partir destes cálculos, a rede vai fazer pequenos incrementos ou reduções nos pesos e bias visando reduzir o erro médio da rede. Vamos comparar 3 tipos tradicionais de estratégias de retropropagação para que você entenda aspectos práticos da utilização de cada uma. A primeira estratégia é o gradiente descendente estocástico. Nessa estratégia, a calibração da rede ocorre a cada amostra.
Consequentemente, a quantidade de operações de retropropagação realizadas a cada época é igual à quantidade de amostras de treinamento. O consumo de memória desta estratégia é menor em comparação com as próximas que vou explicar. E a duração de cada época é maior devido à maior quantidade de operações de retropropagação por época. Contudo, isso não significa que o tempo total do treinamento é maior em comparação às outras estratégias. Isso porque, apesar do tempo de cada época ser maior, o treinamento pode entregar bons resultados com menos épocas. Em todos os casos, o tempo total de treinamento dependerá da quantidade de épocas necessárias para a convergência, que por sua vez, dependerá da complexidade da rede, do tamanho do banco de dados, bem como do hardware. Uma outra estratégia possível é o gradiente descendente. Neste caso, a calibração da rede ocorre apenas uma vez a cada época. Para isso, o algoritmo terá que utilizar mais memória em comparação com a estratégia anterior. Isso porque o algoritmo terá que guardar os erros de cada amostra e realizar os cálculos que envolvem a retropropagação, tudo de uma vez, no final da varredura das amostras. Para o caso desta estratégia, a duração de cada época é menor, por ter apenas uma operação de retropropagação por época. Uma outra estratégia possível é a de gradiente descendente usando mini-lotes. Esta estratégia consiste em montar conjuntos de X amostras e realizar o processo de retropropagação usando cada conjunto. Neste caso, o consumo de memória é mais próximo ao da primeira estratégia, ou simplificando, X vezes maior, sendo X a quantidade de amostras dos mini-lotes. Obviamente, para o indicador de duração de cada época, quanto maior o tamanho do mini-lote, menor será o tempo de cada época. Como vimos, na estratégia gradiente descendente estocástico, o algoritmo realiza a atualização da função custo da rede a cada amostra. Consequentemente, o processo de convergência terá mais ajustes da rede a cada época. O processo é mais errático, o que não é ruim, pois reduz os riscos do processo de otimização ficar preso em soluções locais. A estratégia gradiente descendente realiza apenas um ajuste por época. E dependendo da complexidade do modelo e da natureza da correlação dos dados de treinamento, cada ajuste pode ser mais assertivo em comparação às outras estratégias. O gradiente descendente por mini-lote permite a exploração das vantagens das duas estratégias anteriores. Também vimos que, neste caso, a quantidade de ajustes da rede, realizados a cada época, dependerá do tamanho do mini-lote definido. Para fecharmos a explicação do treinamento de uma rede neural, de acordo com essas estratégias que abordamos, vamos resumir esses conceitos em forma de algoritmo. Começando pelo gradiente descendente estocástico, temos 8.000 amostras de treinamento, e repetiremos este treinamento por 3.000 épocas. A primeira instrução do algoritmo, executada antes de iniciar o loop principal, por N épocas, é definir os pesos e baias aleatórios para a rede neural. Ao entrar no loop principal, a primeira instrução é embaralhar as amostras. Depois teremos um loop secundário, que varrerá todas as amostras. Dentro desse loop secundário, teremos uma sequência de instruções que serão executadas a cada amostra. Alimenta-se a rede com a amostra da vez. Calcula-se os neurônios da rede. Calcula-se e guarda-se o erro da amostra. Calcula-se o erro da rede. Calcula-se os gradientes para os pesos e baias. A última instrução desse loop atualiza os pesos e baias da rede. Depois de sair desse loop secundário, o algoritmo entra com os dados de validação da rede. Calcula o erro da rede com esses dados de validação. Avalia as premissas de fim de treinamento, salvamento de dados e outras. Por fim, decide se segue para a primeira instrução do loop principal ou encerra o treinamento. Para o caso da estratégia de gradiente descendente, perceba que a diferença para a estratégia anterior é que as 3 instruções relacionadas à retropropagação são realizadas após a conclusão do loop secundário, não dentro dele. Ao longo desta série, nos vídeos com exemplos práticos, você verá que os algoritmos são bem mais simples, com funções prontas que contemplam todos esses passos e que conferem um paralelismo de operações que não estão representadas aqui. Para este exemplo, que pretende representar a estratégia de gradiente descendente com mini-lotes, serão criados 1000 mini-lotes de 8 amostras.
Poderia ser 16, 32, 100 ou outro valor. A melhor forma de definir o tamanho desse mini-lote é testando e avaliando. Neste caso, o algoritmo tem um loop principal e tem um loop secundário. Mas, diferentemente das estratégias anteriores, o loop secundário não varrerá as amostras. Mas sim, varrerá os mini-lotes de amostras. E dentro desse loop secundário, teremos um terceiro loop, que varrerá as 8 amostras de cada mini-lote. Ao final desse terceiro loop, voltando para o loop secundário, será realizada a retropropagação a cada mini-lote. O resto você já sabe. Agora, vamos ver alguns aspectos do processo de validação. A validação do treinamento geralmente é feita ao final de cada época de treinamento. Essa etapa é importante para identificar se o erro da rede neural está melhorando também com os dados de validação. Ou seja, se ela está mantendo sua capacidade de generalização ou se está ficando viciada nos dados de treinamento. Quando as avaliações mostrarem que o erro de validação da rede parou de melhorar por N épocas seguidas, ou está piorando, o algoritmo decidirá se salva ou não salva o modelo, se encerra ou não encerra o treinamento. Geralmente, o salvamento de cada modelo, sobrescrevendo o modelo salvo anteriormente, só ocorre se o resultado de validação atual for melhor que o anterior. No exemplo deste gráfico, neste ponto em destaque, o algoritmo faria o último salvamento do modelo. Quanto ao encerramento, é comum utilizar uma variável de paciência. Se o erro de validação não melhorarem, por exemplo, 500, 1000 ou 5000 épocas seguidas, o algoritmo encerra o treinamento. Por fim, teremos nossa rede neural devidamente validada. Agora é necessário testar o modelo. Este processo é idêntico ao de validação. Só que é realizado utilizando os dados de testes que nunca foram vistos pela rede. Entra-se com todas as amostras na rede e calcula-se o erro da rede. Depois, comparamos os resultados dos testes com os resultados de treinamento e validação. Se os valores forem compatíveis, parabéns! Você concluiu o exercício com sucesso. Mas caso os resultados sejam ruins, deve-se repetir o treinamento, sem alterar nada. Se novamente os resultados forem ruins, avaliaremos alterar os parâmetros de treinamento e rodaremos o modelo mais algumas vezes. Se depois de mais testes, os resultados ainda forem ruins, pode-se alterar elementos da estrutura da rede, fazer mais testes e reavaliar os resultados. Se ainda assim não conseguirmos nenhuma melhora, podemos verificar por erros na qualidade e estruturação do banco de dados. E lembre-se, as redes neurais são ferramentas poderosas para encontrar padrões e resolver determinados tipos de problemas, mas não todos os tipos. A partir do próximo vídeo, vamos focar nos algoritmos e exemplos práticos. Acesse nosso site e teste alguns modelos que colocamos lá para você. Seguem as inspirações e referências que possibilitaram a construção desse vídeo. Tenho um pensamento para você. Não sei quais profissões ainda existirão no ano de 2040, mas aposto que a área de programação estará em destaque. Canal Código Inteligente. Se você gostou deste vídeo, dê um like, deixe um comentário. E se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos desta série de inteligência artificial. Um grande abraço. Foi um prazer ter você por aqui.